Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um encontro de celebração da comunidade da Vila. Que bom que você já está aí, que bom que você chegou na hora. Como a gente sempre faz, eu te convido para se ajeitar aí na sua cadeira, no seu sofá, onde quer que você esteja. Se tem o privilégio de não estar sozinho em casa, chame para perto aqueles que estão com você e vamos dar a esse momento o valor devido. Quero começar lendo com vocês um dos salmos, na minha opinião, mais lindos da Bíblia e que é um convite para que a gente dê o valor devido a este momento. Diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam o Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo e rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louvem o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Te convido para uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse encontro em meio a tantas dificuldades e tantas limitações que nos são impostas por esse tempo. Ainda assim, reconhecemos, Senhor, o teu cuidado, a tua fidelidade, o teu poder, a tua proximidade, a tua presença constante. Senhor, muito obrigado por isso. Que o Senhor mesmo, nessa manhã, nesse encontro, molde os nossos corações, Senhor, de acordo com a tua vontade e que nós estejamos atentos e por inteiro nesse encontro, na tua presença, reunidos e preparados para ouvir a tua voz em cada momento desse encontro. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus com gratidão e com louvor. Amém. Eu passo agora a palavra para o nosso querido Fabiano, que vai nos conduzir num tempo de louvor com cânticos. Bom dia, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da comunidade da Vila. Que bom que a gente pode estar aqui mais um domingo pela manhã, domingo pela tarde ou pela noite, não sei em qual momento você está assistindo o culto, mas é muito bom a gente estar se encontrando aqui. As músicas de hoje, elas também são músicas bem conhecidas, músicas que eu costumava tocar bastante elas à noite, não sei se de manhã o pessoal cantava elas muito, mas eu acho que vocês conhecem. A primeira é assim: Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei, te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Essa música que dá muita saudade de escutar o pessoal fazendo contracanto, né? Mas acho que dá pra gente ir sim, né? Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo
só por Ele eu viverei. Agora a gente canta aquela parte que era a parte das mulheres no refrão, mas a gente canta agora, todo mundo junto. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, e Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. E agora a gente canta aquela que diz assim, ó: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos do início mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim.
Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, e mesmo em dias maus eu posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Feliz. Vamos do início. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, e mesmo em dias maus eu posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Feliz. Amém, Deus. Esse é o desejo da nossa vida, Deus. Viver uma vida que cante, Deus, não só de maneira literal, mas que adore o Senhor de verdade, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, viver uma vida de adoração, Senhor, seja onde a gente estiver, Deus. A gente pede que o Senhor nos ajude aqui nesse culto, esteja conosco, fala ao nosso coração, e que o Senhor use a vida de quem for trazer a palavra, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, um aviso muito importante, que é também um motivo de oração. Depois de 8 meses sem nos reunirmos presencialmente no nosso auditório, nós temos orado de maneira mais intensa e planejado de maneira mais intencional o retorno aos nossos encontros presenciais. Ainda não existe uma data pré-definida, mas a gente queria que você soubesse disso e que você orasse por isso. Se você é membro ou frequentador da Comunidade da Vila, inscrito no nosso grupo de WhatsApp, você deve ter recebido na última semana um vídeo do pastor Marcos e uma pesquisa para ser respondida. Se você por acaso ainda não respondeu, eu queria reforçar aqui, responda, é muito importante. Se você não recebeu, sinalize no WhatsApp, o número está aqui embaixo, que você não recebeu, para que você receba essa pesquisa e responda. Com isso a gente quer sentir a disposição da igreja, a sua disposição para uma possível volta. E mais importante do que isso, sem dúvida a gente precisa orar para que Deus dê sabedoria e discernimento para aqueles que estão na equipe, né? Existe uma comissão aí para pensar e planejar esse retorno, e que Deus nos dê sabedoria a cada um de nós para voltarmos da melhor maneira possível e no melhor momento possível, né? No momento mais adequado. Então é isso. Fique atento a essa pesquisa, responda se você ainda não respondeu, e eu queria te convidar agora para uma oração especificamente por isso, para Deus dar discernimento para a gente nesse momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nesse momento, assim como sempre, podemos recorrer a Ti, experimentando a Tua fidelidade, o Teu cuidado para com a gente. Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que esse retorno aos nossos encontros aconteça no tempo certo e da melhor maneira possível. Obrigado pela vida de cada um que está com a gente reunido nesse momento, que o Senhor nos abençoe como igreja, como Teus discípulos, como gente no mundo espalhando as boas novas, Senhor. Muito obrigado, nós oramos com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi pessoal, tudo bem?
Agora nós temos esse espaço no culto em que a gente pode conhecer um pouco melhor as pessoas da comunidade e aprender com elas, através da vida delas, o que é que Deus tem feito, né? E é um privilégio chamar para esse espaço agora o Miguel Santos. Tudo bem, Miguel? Tudo certo, Fabiano, e você, tá bem? Graças a Deus, tudo bem, cara. É muito bom Glória. ter você aqui, viu? Obrigado por ter atendido o convite. Tamo aí pro que der e vier. Miguel, eu sei que você já tem uma história longa de igrejas, mas eu não sei como é que você veio parar na igreja, na nossa igreja, né, na comunidade da Vila. Conta pra gente como é que foi esse processo e por que você está aqui. Então, vamos lá. Eu fiquei 2 anos sem ir pra igreja. Isso antes de pisar na Vila. Antes de pisar na Vila, eu fiquei 2 anos sem ir pra igreja. Aí eu tinha amigos na Vila, Priscila, Yuri, a Priscila que canta, o Yuri que toca baixo. Eu acho que o Montezano, o guitarrista que é o Montezano, que é primo da Priscila, não estava ainda, mas tinha alguns amigos lá. E aí eles me chamaram, Miguel, vamos lá na Vila, lá é legal, lá. Falavam até que lá, tipo, lá é diferente, lá, e aí tudo mais, né? E aí eu lembro que eu falava, não, papo de igreja, deixa isso pra lá, já fui, cresci na igreja, olha como eu tô, não vou pra igreja mais. Uhum. E aí teve um dia que eu fui, e nesse primeiro dia que eu fui eu já achei interessante. Eu não lembro direito que palavra que foi, cara. Mas eu lembro que na hora fez muito sentido pra mim. E eu falei, pô, peraí, né? Acho que vale a pena vir de novo. Então eu fui de novo e tudo foi fazendo muito sentido pra mim no momento. E aí logo depois teve o acampamento da Vila, um acampamento que poucas pessoas que estão na igreja agora sabem que teve, porque era quando a igreja era na Pedroso de Moraes. E a gente foi muito legal, não conhecia ninguém. E cada refeição a gente tinha a regra que não podia sentar com a mesma pessoa. Então cada refeição era 8 pessoas diferentes que a gente conhecia. E nisso eu vi pessoas verdadeiras ali. E eu acho que o que mais me frustrou na igreja foi essa coisa de pessoas falsas, de pessoas que julgam, que apontam o dedo, que não querem saber como você tá. Claro que a Vila não é isenta de vários erros que outras igrejas têm, mas as pessoas conseguiram me cativar assim, de uma forma que eu consegui me sentir bem no lugar que eu estava. Então eu falei, pô, vale a pena tentar isso aqui. E estamos aí até hoje. Ô Miguel, e na Vila deve ter gente falsa também, não tem não? Acho que você não conhece todo mundo. Por exemplo, você não me conhece a fundo também, né, Miguel? Ó, eu espero que você não seja, viu? Porque você disfarça muito bem. Mas com certeza tem. Mas eu consigo falar que, pela minha experiência de vida, pelas igrejas que eu passei, a Vila é um lugar de pessoas boas, cara. Eu não vejo ninguém falando, ó lá, o cara fez isso, ó lá, você acha isso certo, ó lá, ó, você viu o que o cara tá fazendo? Eu não vejo isso, então isso pra mim é muito importante. Uhum. E é lógico que não é pra gente fazer o que a gente quer e falar, eu sou assim mesmo e que se dane, né? Claro, não é assim. É a parte de não esconder, né? Porque senão você cria uma máscara. Pessoas fora da igreja sabem como eu sou e dentro da igreja não sabem como eu sou porque eu escondo. O Miguel de segunda a sexta-feira é diferente do Miguel de domingo? Não, cara, não. E se eu sou, eu até falo para meus amigos, eu falo, cara, se vocês verem eu fazendo alguma coisa que não é legal, vocês me falam. Assim como eu também vou fazer, se eu ver alguém fazendo uma coisa que não é legal, eu também vou falar, porque se é meu irmão, eu não quero o mal para ele, né? Ô Miguel, e você vai mais no culto da noite, não é isso? Sim, eu toco no culto da noite, né, também. Toco bateria lá, o pessoal do louvor. Já toquei de manhã, alguns domingos, teve uma época que eu toquei de manhã, então eu conheço algumas pessoas de manhã e tal, mas a maioria dos cultos eu sempre fui à noite, nesses 3 anos que eu tô na igreja, por aí. Tá joia. E Miguel, e você tinha me falado antes da gente entrar no ar que você já passou por muitas igrejas, praticamente desde que nasceu, né? Sim. E conta então para nós de toda essa caminhada com Deus, né? Principalmente com Deus, não só com igrejas, mas o seu relacionamento com Deus. O que você traz para nós assim de aprendizado? O que você queria deixar para a gente?
de uns tempos para cá, né, até depois da Vila, mais que eu acho que na Vila que eu comecei a ter uma consciência melhor sobre essas coisas, eu comecei a observar muito Jesus Cristo, né? Para mim, Jesus Cristo é a pessoa a ser copiada, né? É o ser humano a ser copiado. Eu falo até ser humano porque eu gosto muito da parte humana de Jesus, cara. Uhum. Não tirando a divindade. E aí eu olho muito para a parte humana, que era... Ele nasceu numa aldeia de 500 pessoas, camponeses. Então ele cresce marceneiro, divide comida para todo mundo, prega paz, prega justiça, prega libertação. Isso, se você tirar a parte divina, para mim já é maravilhoso, porque alguém falar isso há 2000 e tantos anos atrás, para mim é maravilhoso alguém ter uma iniciativa dessa. Então, aí juntando com a divindade fica melhor ainda, né? Mas é o que eu aprendo, cara. O que eu aprendo é ser Jesus, é ser essa humildade de pessoa, essa pessoa de Jesus, cara. Não tem muito o que falar. Quem leu a Bíblia sabe como que era a pessoa de Jesus. Acho que todo mundo que vai estar vendo esse vídeo leu. E se não leu, deveria, né? Uhum. Tá bom. Tá joia, Miguel. Ó, muito legal falar com você, viu, Miguel? Te agradeço mais uma vez por aceitar esse convite, estar aqui nesse espaço e dividir sua história com a gente. Eu que agradeço, Fabiano. O que precisar é só chamar, beleza? Tá joia. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo lá, presencialmente, né? Pô, eu espero. Até porque a gente estava começando uma amizade aí, né? Ninguém sabe, mas a gente começou a conversar um pouco antes da quarentena ali. Então, nem deu pra ver se você é falso, né? Eu quero ver se você é falso. Eu tô aguardando esse momento ainda. Tá joia. Vamos esperar acabar aí, a gente continua então esse relacionamento. Então agora, pessoal, nós seremos abençoados pela palavra de Deus através do pastor Marcos Botelho. Tchau, pessoal. Graça e paz, meus queridos, tudo bem? É muito bom poder estar aqui de volta. Fiz um ângulo novo aqui para a gente testar, eu pregar em pé. Eu gosto de pregar em pé. Eu queria compartilhar com vocês mais um texto de Romanos. Eu tenho meditado muito em Romanos, como Paulo descreve sobre a salvação, o que isso significa. E depois que Paulo, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, fala sobre como a gente é salvo, como a gente é justificado pela cruz, agora no capítulo 5, ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo e vai falar o que significa estar salvo e ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar você para abrir Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. A gente vai ler a palavra de Deus e a gente vai meditar nela, que o Espírito Santo nos ilumine e que ele fala no seu coração. Vamos lá? Romanos 5, de 12 a 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos.
a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, queremos agradecer por esse texto maravilhoso que o Senhor nos dá, por tanta clareza do apóstolo Paulo que foi transformado pelo teu evangelho e agora se dedica a passar para outras igrejas, para a comunidade da vila, o que ele aprendeu sobre o evangelho. Nos ensina, nos ilumina, que a gente possa sair desse encontro mais parecido com seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, Paulo agora ele vai fazer uma comparação entre os dois homens, as duas figuras talvez mais importantes, pelo menos que mais tem a ver com a sua vida e a minha vida. Adão como a cabeça da morte eterna e Jesus como a cabeça da vida eterna. É interessante que Paulo vai fazer esse paralelo e ao longo da história da igreja houve muito debate em cima desse paralelo que Paulo faz, né? As pessoas fazem um recorte só do capítulo 5 e acabam concluindo algumas coisas que não era o que Paulo queria dizer. Para a gente entender a mensagem de um autor, a gente tem que entender o que ele escreveu no todo, nunca fazer um corte sem entender o contexto literário, o contexto histórico. Aqui Paulo ele vai fazer essa comparação e para mim 3 coisas saltam muito claras quando eu vejo esses versículos. A primeira comparação que eu acho que a gente pode aprender e a gente de forma prática aqui trazer, né, a comparação que ele faz no versículo 12 e 14. Ele diz assim que a nossa condição existencial em Adão e essa condição pecaminosa. Paulo vai dizer que por Adão entrou o pecado e por esse pecado de Adão que ele cometeu, ele e Eva, né? Ele estava representando os dois ali. Esse pecado trouxe a morte para Adão e para Eva, a morte existencial. E por último, essa morte existencial trouxe a morte existencial para toda a sua descendência, para toda a criação, porque eles eram representantes dessa criação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós nascemos já no pecado. Não existe essa neutralidade que alguns pregam aí. A gente já nasce no pecado. Você sabe que no século V, um monge chamado Pelágio, ele tentou adaptar esse texto falando que a gente estava em Adão por imitação. Então é interessante que ele falava que a gente nascia neutro ou bom, mas porque Adão, o nosso representante, pecou, a gente era influenciado ou ela é por imitação a gente fazia, assim como às vezes um filho imita o pai nos seus erros, ele não odeia os erros do pai, mas se pega imitando. Ele colocou isso. Mas um outro bispo de Hipona falou o seguinte, Agostinho, ele falava o seguinte: não, nós estamos em Adão por representação. Nós estávamos em Adão por sermos descendentes dele e por contrato. Aliás, toda a carta de Paulo ele vai falar como se fosse de forma jurídica. O que isso quer dizer? O que quer dizer é simples, é algo que todos os judeus já acreditavam. Isso a palavra de Deus traz para nós, que nós estávamos em Adão quando ele pecou e por isso nós já nascemos pecadores, nós já nascemos no pecado. Paulo vai dizer que a transgressão e a desobediência de um homem trouxe morte, julgamento e condenação para nós. Por que isso? Qual que é a prática disso? A prática, queridos, é porque desde Adão a gente costuma colocar nos outros os nossos erros. Adão, quando ele foi questionado por Deus por ter comido o fruto proibido, ele fala, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus foi perguntar para a mulher por que você deu o fruto para Adão, ele falou, foi a serpente que fez, que você criou. Então, ao final das contas, tudo é culpa de Deus. Mas nos tempos atuais, as ciências modernas, como psicologia, sociologia, antropologia, ela costuma ter
um princípio da visão humana diferente da Bíblia. Qual é? Eles costumam dizer que nós somos neutros e depois somos estragados pelo meio que a gente vive. É lógico que o meio que a gente vive, se você cresceu numa família disfuncional, uma família que não soube te dar amor, que só criticou, te espancou ou fez outras coisas, é óbvio que isso vai piorar a sua condição. Mas não adianta, o que a Bíblia vai nos revelar é que nós já nascemos no pecado. E quanto mais cedo você entender isso, mais perto você está da graça. Aliás, essa é a condição, a única condição que Deus cobra de nós, que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos de Deus. Essa é a única condição. Se você não reconhecer que você é extremamente pecador, você já era assim. Não é porque você peca que você é pecador. Você é pecador porque você peca. Você é pecador porque você peca porque você é pecador. Isso é uma condição que nós nascemos e que isso daí nos traz muito mais reconhecimento. Então, o que eu quero trazer para vocês é, primeiro, queridos, o que Paulo vai revelar aqui é que nós temos que reconhecer os nossos erros e parar de culpar os outros. Nós agora, por exemplo, em tempos de eleição, que a gente costuma culpar os nossos governos. Eu não dou certo porque o nosso governo é ruim. Eu não dou certo porque essa igreja só tem legalista, moralista. Eu tô assim porque eu casei mal. Eu tô assim porque meu pai e minha mãe... Olha, tudo pode ter um fundo de verdade, mas a verdade revelada na palavra de Deus é que você tá assim porque você é pecador. E você peca confirmando o que você é. Eu gosto de uma frase que falava assim, mais ou menos assim, quando alguém fala mal de você, ou quando alguém vier falar, fulano falou mal de você, sabe esse tipo de fofoca? Você fala para essa pessoa que está trazendo esse recado, isso é porque essa pessoa, não sabe a metade do que eu sou. Em vez de você se defender, você fala metade do que eu sou. E é verdade, as pessoas não sabem a metade de quem é você. Aliás, o único pessoa que sabe quem é você é Jesus Cristo. Só Ele sonda o teu coração e Ele sabe aqueles pecados ocultos que nem o seu cônjuge sabe, nem a sua família. Às vezes nem você tem um pecado lá dentro que essa camada vai trazendo cada vez mais profundidade. Mas uma segunda lição, parece que Paulo no versículo 15 até o 17, ele fica constrangido de ter feito essa comparação de Adão com Jesus. Ele fala assim, ele fala assim, gente, o que eu estou fazendo, comparando. E Paulo tem uma paixão por Jesus que você vê transpirando nas cartas. Ele fala, o que eu estou fazendo, comparando Adão, esse homem que foi egoísta, que pensou só nele, que nos jogou à morte, para Jesus, o homem mais altruísta, alguém que amou incondicional e deu a sua vida. E aí nesses 3 versículos, Paulo vai fazer o contraste, o tanto que é diferente. E aí ele vai para o outro lado, mostrando que na verdade isso tudo que Paulo está fazendo não é um paralelo, é uma antítese, é algo que assim, isso aqui, Adão é o contrário do Cristo, ele é o contrário do que você vai encontrar na sua natureza. Presta atenção, Jesus é o contrário, o extremo oposto do que você vai encontrar dentro de você. Por isso que você precisa que o Espírito dele invada e muda a sua natureza. Paulo vai falar que não só a natureza do que Jesus fez é diferente do que a de Adão, o efeito imediato é diferente, um trouxe a morte, outro vai trazer a vida em abundância, e o resultado é diferente, um vai trazer a nossa escravidão com a morte, a gente é escravo dessa rainha chamada morte, e Jesus vai trazer o reinado sobre a morte. É interessante que no versículo 17 ele fala que a morte reinou, mas em Cristo vamos reinar, a gente reinará com a vida. Se você dá uma olhada no versículo 17, o que é isso? É que Paulo está trazendo algo muito especial, que a gente pensa que quando a gente se converte, quando a gente tem a fé em Cristo e vira discípulo, a gente volta à condição de Adão antes de pecar.
E isso é um erro que Paulo está corrigindo aqui. A gente não volta nessa neutralidade, porque a única pessoa neutra, que nasceu neutra, foi criado neutro, foi Adão e Eva. Depois disso, todos nós nascemos no pecado, e do pecado nós não passamos mais por Adão. Nós vamos direto para a natureza de Cristo. É uma natureza que, se Adão é aqui, se Adão antes de pecar, ele está aqui, a natureza do Cristo, quando a gente entra no corpo de Cristo, essa família de Cristo, não pega na câmera, é lá no alto, é outra natureza. Então presta atenção, o que Cristo fez não faz a gente voltar para o Éden, faz a gente entrar na terra prometida. É isso que Paulo está falando. O que Cristo fez não faz a gente ir para o jardim do Éden e voltar para a inocência. A gente vira rei na Nova Jerusalém. A gente vai reinar sobre a morte. A gente não vai ser só deixar de ser escravo da morte, mas a gente vai reinar sobre a morte. A gente vai ser rei no sentido da glória de Deus. É outro patamar estar em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque é algo maravilhoso. Se você encontrou com Cristo e você nasceu do alto, nasceu diferente, nasceu de novo, se a fé, se foi imputada a justiça de Deus na sua vida e agora você tem essa confiança, esse pistis, essa fé que Paulo tanto fala, que o justo viverá na confiança de Deus. Se você tem isso, você não é uma pessoa mais neutra em nenhuma opinião. Não existe mais neutralidade. Agora você é totalmente natureza de Cristo. Então você não passa mais, assim como a parábola falou do bom samaritano, você não tem mais como passar para o necessitado sem se incomodar e sem você agir. Você age em direção ao próximo porque você não é mais neutro. Você não ouve nada na política que você vê que é anticristã e você se cala por comodismo. Não existe neutralidade na vida cristã e no discípulo. Toda vez que você ouve algo injusto, toda vez que você ouve uma heresia, toda vez que você ouve algo que está sendo injustiçado por alguém que é uma minoria ou até mesmo por qualquer um, se você está vendo a injustiça, você não se cala, porque Adão se calaria. Adão fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um bom cidadão, eu estou quieto aqui, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, a voz profética de justiça está para todo aquele que nasceu de novo. Paulo vai dizer no começo desse capítulo que é derramado o amor de Deus através do seu Espírito, e esse derramar é junto com a salvação, com o batismo do Espírito. Logo no começo ele vai falar, olha, no capítulo 5 ele fala, todo aquele que é nascido de novo, que está em Cristo, vai receber o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele não é neutro, ele não é passivo, ele não é, porque essa paz, ela não é mais passiva, ela é ativa. Como diz o poeta, paz sem voz não é paz, é medo, é neutralidade, é comodismo. Os discípulos de Jesus não se acomodaram. Todo aquele discípulo que viram, às vezes até mesmo Pedro que negou, ou os outros que ficaram de longe, sem fazer nada quando Jesus estava sendo julgado, torturado, morto na cruz, eles não tinham passado pelo novo nascimento. Quando eles entenderam a ressurreição, que Cristo vai reinar sobre a morte, que nem a cruz segura o Cristo, eles entenderam a vida eterna e aí eles começaram a reinar com Cristo sobre a morte. Perdeu o medo da morte, e todos os discípulos falavam com autoridades e eles foram mortos pelo governo, mortos por quem não aceitava a verdade. Muitos discípulos foram torturados, mas nenhum mais foi passivo como foram antes da crucificação, porque aquele que passa pela cruz e pela ressurreição, ele é voz ativa, é uma outra natureza, não é mais a natureza adâmica, mesmo antes do pecado, é uma outra criação. Aquele que está em Cristo, nova criação é. A criação de Adão já foi, agora é a criação da nova cabeça, o Cristo. Cristo é o primeiro entre muitos. E aí eu queria encerrar com as palavras lindas de Paulo, que fala que muitos, olha só, o transbordar da graça na salvação.
Olha só, tem no versículo aqui, eu separei 14, 17, 21, 15. Todos esses versículos vão falar palavras superlativas na comparação de Adão com Cristo. Ele vai falar assim, ó, é uma linguagem superlativa, é uma linguagem que transborda, superabundou, quanto mais. É uma palavra assim dizendo, olha, tudo que Adão fez transbordou na graça de Cristo. Se por um só homem veio o pecado, quanto mais a graça de um só homem. O problema é que os teólogos, eu vejo aí, o pessoal fica brigando pelo universalismo. O que é o universalismo? Que o pessoal faz o recorte aqui em Paulo e fala, tá vendo? Paulo pregou que todo mundo vai ser salvo, porque se por um só homem, se a gente estava no contrato de um só homem, que era Adão, e toda a natureza foi corrompida e foi morta no pecado, quanto mais no contrato de um só homem a vida veio em abundância. Então ele põe isso. Então a gente involuntariamente também está em Cristo. Sendo que Paulo está construindo na sua carta toda que é só pela fé. Pela fé é o meio de estarmos em Cristo e que isso é imputado para nós. Mas o que o pessoal não vê nessa briguinha besta, que eu acho que é besta, que é só ler a carta que você vai entender, a carta toda e não fazer um recorte, é que também Paulo está dizendo uma coisa maravilhosa aqui que eu queria passar para vocês, que eu fico empolgado quando eu lembro. É que em Cristo transbordou a graça e os salvos serão muito mais do que os legalistas e religiosos pensam. Por um lado, Paulo está deixando claro que alguns vão ser condenados, muitos estão passando, mas a gente fica com a cabeça quando Jesus falou, ó, a porta é estreita, o caminho é estreito, e a gente fica pensando, vai ser salvo só alguns, né? Porque a gente fica de novo na nossa cabeça que é pela lei que a gente é salvo, é pelas obras que a gente é salvo. E Paulo está dizendo, não é isso. O caminho é estreito, dizendo que é só um caminho, é só Jesus, por isso que ele é estreito. Não são Jesus e todos os outros ismos, o dinheiro, a prosperidade e outros líderes religiosos. Não, é só Cristo é a porta. Ele deixou claro isso, então por isso que ele fala que é estreita. E é estreita porque é individual, você não é salvo pela fé do seu pai, você é salvo pela sua fé que está ali. Talvez seu pai vai te influenciar e na aliança você vai receber, mas você tem que passar pela porta. O que é maravilhoso é que Paulo está dizendo que muitos serão salvos. Eu gosto de um teólogo que ele fala que vai superar muitos os perdidos, porque não tem como ouvir sobre as boas novas e a graça e ficar na velha vida. A nova vida é maravilhosa, a nova vida é imputada e ela é linda, e Paulo está dizendo que, olha, se o pecado superabundou e fez o império da morte, o que Cristo fez é muito maior do que Adão e vai transbordar. Isso é certeza para você, meu irmão, para pregar o evangelho. Por quê? Se você tem a certeza que vai ter um pouquinho que vai recusar, mas que as boas novas é irresistível, é maravilhoso falar do Cristo que te perdoou quando você era inimigo de Deus, quando nós éramos pecadores. Ele nos amou e nos justificou. Então você pode pregar para o seu filho, você pode pregar para o seu pai, para os seus amigos e ter a certeza que a grande maioria vai transbordar o amor de Deus, o amor de Cristo, e eles vão ser salvos. Essas são as boas novas do Evangelho, e essa é a boa nova que Paulo está trazendo para nós. Queridos, em Adão nós somos pecadores, e todo aquele que nasceu nessa criação, e é todo mundo, já nasce no pecado. Então não passa para os outros, não fica fazendo transferência de culpa, assume sua culpa, e quanto mais cedo você assumir, sou eu errei, eu sou desse jeito, eu sou egoísta. Quanto mais você assumir que você é egoísta para a sua esposa, para o seu marido, quanto mais você assumir que você tem problemas em várias áreas da ética, em várias áreas da moral, quanto mais cedo você reconhecer isso, mais cedo vai entrar nova natureza, vai ser imputado, e a sua fé em Cristo Jesus, mais cedo você vai reconhecer e Deus vai fazer essa transformação maravilhosa, e você não vai partir para a neutralidade. Não é que do pecado você vai nascer neutro. O Pelágio estava totalmente errado, e Agostinho estava certo. A gente vai da morte para uma nova natureza em Cristo. E aí, queridos, olha só, a gente tem a certeza
que a grande maioria será salva em Cristo Jesus, porque o que Cristo fez é irresistível e muito melhor do que o que Adão fez e nos colocou, e até o que você faz. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa mensagem poderosa, Senhor, que nos coloca no nosso lugar, mas nos leva a uma nova natureza e a certeza que a gente pode pregar o Evangelho, que a tua palavra vai ser aceita na grande maioria dos corações e vão encontrar esse solo bom, esse solo que vai aceitar o Evangelho, vai crescer esse Evangelho aí, Senhor. Transforma a vida, Senhor, de quem está nos ouvindo. Se tiver gente que não é da comunidade da Vila, que eles possam entender essa salvação, eles fazerem essa oração aí na tua casa pela fé e você entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, te salvando. Faça essa oração, fala: Senhor Jesus, eu quero essa nova natureza, eu cansei da minha natureza, dos meus pecados, os pecados são meus, eu cansei de culpar os outros. Faça essa oração aí na tua casa, faça essa oração entregando tua vida a Jesus, que você vai viver uma nova natureza e tenha certeza de que tudo isso não só você vai viver, mas todo mundo que você ama. Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, essa graça irresistível, o amor de Deus, nosso eterno Pai, esse amor esmagador que vem em cima dos que nasceram de novo, e a comunhão, a consolação, o guia, o Espírito que vai nos dar discernimento, esteja com você em toda a grande comissão. E quando você for pregar o Evangelho, quando você for levar alguém ao batismo e também quando você for ensinar a palavra de Deus. Deus te abençoe e vote com consciência, tá bom? Amém. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, e mesmo em dias maus eu posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Feliz. Vamos do início. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, e mesmo em dias maus eu posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu